Débora. E aí, você conversou com a Lívia? Pois é, senhor, não exatamente. Mas você a perdoou, né? Então, senhor, eu tava pensando aqui, por que eu devo perdoá-lo? Porque eu te pedi. É, senhor, eu sei que você me pediu, mas por quê? Débora, você não precisa ficar procurando um porquê assim. Você tem que fazer isso porque eu te pedi. Isso não faz sentido, senhor. Quer dizer, você não entende. A Lívia, ela tem um problema de temperamento. Mas ó, Débora, você acredita que eu sei o que é melhor pra você e pra Lívia? Ó, sim, senhor, eu acredito. Então, vai lá e faz isso. Mas, senhor... Ó, é o seguinte, isso não tem nada a ver de diferente de quando eu te pedi pra fazer qualquer outra coisa. É diferente, sim. É muito diferente. Não, ó, quando eu pedi pra você sair do seu estágio, você saiu. Claro, né, senhor? Eu não gostava daquele estágio, então eu fiquei feliz de sair de lá. Mas, senhor, eu tenho uma ideia. Por que a gente não espera uma semaninha só e aí eu oro sobre isso? Eu te respondo agora. Não. Mas, senhor... Ó, a Lívia tá vendo? É sua ela chance tá de falar vindo. com Vamos Vai lá embora. falar com ela. Vai lá falar com ela. Oi, Lívia. Quanto tempo, né? Nossa, é mesmo. Já faz umas 2 semanas que a gente tomou aquele café. É, faz um tempo. Vamos combinar alguma coisa essa semana? Sabe o que é, guria? Eu tô super ocupada. Acho que não vai rolar, não. Ah, e semana que vem? Então, é que eu acho que vai demorar um bom tempo. Ah, tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo. Então, tá. Tchau. Tchau. Senhor, você viu o que ela fez? Eu achei que você fosse perdoá-la. E eu achei que você tivesse dito que a gente tinha uma semana. Não, Débora, você disse isso. Mas, senhor... Débora, você precisa fazer o que eu te digo. Mas, senhor, você não tá sendo razoável. Por que você não pede pra Lívia vir falar comigo e vir me pedir perdão? Débora, eu pedi pra você perdoar ela. Mas, senhor... Para! Por que você me chama de senhor se você nem faz o que eu te digo? Aí a gente sobe para pregar depois de uma mensagem dessa. Mas a parte boa é que é verdade. É sempre verdade. Nós precisamos considerar o senhorio de Jesus na nossa vida. Sempre. Antes de mais nada, eu quero dar aí boa noite, boas-vindas para quem esteja nos visitando nessa noite. São todos muito bem-vindos mesmo. A gente se alegra muito como igreja. Pessoas que nos visitam aí, de repente pela primeira vez, ou que têm sido frequentes na visita. Muito nos alegra, viu? Que Deus abençoe muito a sua família, a sua casa, a sua vida. Eu quero lembrar você que é membro da igreja, que amanhã nós temos Assembleia Geral na nossa igreja, nós temos eleições na nossa igreja, melhor dizendo. Amanhã, ao longo de todos os nossos cultos, na verdade, ao longo de todo o dia, você que é membro da igreja, membro é todo aquele que está regular, né, escrito no hall de membros, etc. Você tem a responsabilidade de votar. Nós temos 11 cargos para presbíteros e 19 para diáconos. E temos uma longa uma lista aí que você já deve ter recebido. Se você ainda não sabe quem são, amanhã novamente vai ter toda essa lista desses nomes todos e ao cargo que eles estão sendo apresentados para concorrer. Então, se você é membro da nossa igreja, é importante que você venha em espírito de oração, porque nós cremos que Deus é quem escolhe, mas Deus escolhe através do seu corpo, que é a igreja. Então Deus quer usar a sua vida para cumprir o propósito, o desígnio no coração dele, para aqueles que vão recompor a liderança da nossa igreja, diáconos e presbíteros. Beleza? Amém, queridos? Falando em desígnio, falando em projeto, falando em vontade de Deus, a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 15.
obrigado, santo varão. Eita, homem de Deus, bonito, cheiroso, servo do Altíssimo. Ó, pode até casar agora, hein, Gica? Não é não? Caboclo zeloso, viu? O pastor tossindo foi pegar água, que benção. João capítulo 15, de 1 a 17. Você pode continuar sentado como você está, mas é importante que você leia a palavra de Deus com o seu coração totalmente quebrantado diante dele. Esse é um texto exclusivo do Evangelho de João, um texto que é central na mensagem joanina, na mensagem do Evangelho que João nos apresenta. Então, apesar de você conhecer esse texto, a maioria de nós aqui que está, de certa forma, habituado com a palavra de Deus, você deve conhecer esse texto. Mas eu quero mesmo assim convidar você a ler e ler com atenção. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei, pois, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, mas se fazeis o que eu vos mando. Eu já não vos chamo de servos, porque todo servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas já tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti pela Tua palavra. Mais uma vez nós rogamos a Ti para que visites o nosso coração de modo muito pessoal, íntimo e profundo nesta noite. Nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar. Nós já cantamos canções que expressam o desejo do nosso coração, inclusive no ato de consagração e de render a Ti toda a honra e toda a glória. Trazemos, ó Deus, com alegria no coração, a oferta que nos cabe. Mas a principal oferta que trazemos nessa noite é o nosso coração aberto para que o Senhor venha ministrar. Portanto, fala conosco, Pai, apesar desse tão limitado e travado instrumento do Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Bom, eu tenho dito, e mais uma vez por uma questão de contexto, eu preciso citar mais uma vez, que o Evangelho de João, ele ocupa um lugar muito peculiar na Sagrada Escritura. Primeiro, porque o Evangelho de João, ele é um evangelho que não é escrito sob uma perspectiva sinóptica. Ele não é uma sinopse, ele não é um evangelho escrito com base em outros documentos. Os outros evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos, ou são apresentados como sinopses, um resumo do Evangelho de Jesus. Então, praticamente, eles trazem a mesma narrativa sob uma perspectiva diferente. Esses evangelhos circulavam em toda a igreja. É importante a gente lembrar que eles foram escritos enquanto a igreja ia expandindo, né? Então, para a gente só se situar na Bíblia, enquanto o livro de Atos dos Apóstolos está acontecendo, os evangelhos estão circulando, né? João escreve muito tempo depois, aproximadamente no ano 60 a 70 da era cristã. A maioria dos apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio, e João então escreve um evangelho. E João não escreve um evangelho para apresentar Jesus na perspectiva da evangelização, mas João escreve um evangelho para a igreja já estabelecida na perspectiva da edificação. Então ele não está trazendo a boa nova do evangelho para aquele que não conhece Jesus, mas ele está trazendo uma narrativa profunda, fruto de sua própria convivência com Jesus, com o objetivo de que aquele que lê conheça ainda mais profundamente quem é Jesus. Por isso o Evangelho de João ocupa um lugar peculiar na Sagrada Escritura. Segundo, por conta do teor, do conteúdo teológico desse Evangelho. A narrativa do primeiro capítulo de João, ela é bombástica, exclusiva na Bíblia. João coloca Jesus, ele puxa Jesus lá da criação e coloca Jesus no centro da história, para que a história tenha verdadeiro sentido. E João fala de Jesus não só numa perspectiva teológica, mas, como disse, numa perspectiva muito pessoal, como um testemunho. O Evangelho de João poderia ser chamado como um testemunho de um apóstolo. Ele está falando do que ele viu, ele está narrando como testemunho ocular. Por conta disso, João ele é mais cuidadoso com algumas narrativas. Essa narrativa do capítulo 15 de João, se você tiver, eu vou pedir para você manter sua Bíblia aberta, a gente vai olhar alguns textos. Então, se você está com a Bíblia assim em papel em mãos, é mais fácil você manter ela aberta. Você volta aí uma página da sua Bíblia e você vai ver que ali a gente tem o capítulo 13 com um ato de Jesus que é muito especial. No capítulo 13, João começa a narrativa dos últimos momentos que ele estava com Jesus. Ele conta que Jesus lavou os pés dos discípulos, numa lição de humildade. Ele diz que alguém o trairia. Ele estabelece um novo prisma da lei de Moisés, falando do mandamento do amor, no versículo 34 do capítulo 13. No capítulo 14 é um discurso de Jesus confortando o coração dos discípulos. No capítulo 15 a gente teve essa narrativa, Jesus fala a respeito da importância de frutificar, permanecendo nele. No capítulo 16 ele fala do Espírito Santo que está para descer. E no capítulo 17 ele então faz uma oração pelos seus discípulos. E finalmente no capítulo 18 ele é preso. Note que capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, ou melhor, até o 18, João conta em detalhes como foram os últimos momentos com Jesus. Os outros evangelhos gastam aí em torno de 20 versículos no máximo para contar essa experiência.
mas João levou 5 capítulos. E ele traz detalhes sobre o que foi aquele momento com Jesus. Porque João, ele começa a nos ensinar uma coisa muito profunda, que a Bíblia é muito clara em nos mostrar, e é por aí que eu quero começar com você nessa noite. João nos lembra que Deus tem um projeto para a nossa vida. E eu quero fazer essa afirmativa olhando para você. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu quero que você comece a entender a profundidade do significado disso. Deus tem um projeto para a sua vida. O Salmo 139, no versículo 16, diz que quando nós ainda éramos uma substância, naquele ato ali ainda da fecundação no ventre da nossa mãe, naquele momento, ou a partir daquele momento, Deus já tinha cada um dos nossos dias escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus tinha um projeto. Eu me lembro de quando a minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, o José, e só para a gente não perder a emoção, né? Assim como foi com a Isabela, a Lidiane teve sangramento, ela teve que ficar de repouso, e eu me lembro que a gente foi numa consulta e estava tudo bem com o José, e nós voltamos na segunda, aliás, estava tudo bem com o José, não tinha nem José ainda, era só, não dava nem para ver direito o José, mas já dava para ouvir as batidas do coração. E eu me lembro que a médica falou, olha, de acordo com a idade do embrião, essas batidas estão muito lentas, mas muito lentas. Eu falei, o que isso significa? Ela falou, olha, eu preciso ser franco com você, o que significa é que há uma chance muito grande desse embrião não vingar, mas nós precisamos esperar mais um pouco. E ela pediu para a gente voltar dali um prazo, e pediu para a Lidiane fazer repouso, aquela história toda. E eu me lembro que nós saímos daquele consultório calados, eu com a Lidiane, e a Lidiane esperando de mim uma palavra de consolo, mas nessa hora falta consolo até para o nosso próprio coração, como pai. Mas eu me lembro que nós entramos no carro e o rádio estava na 105.5 FM, uma rádio que a gente ouve, que tem umas músicas bem velhas, e é muito legal, né? Especialmente para namorar no carro. Não estou estimulando você a nada fora daquilo que é lícito para um cristão. Mas é muito bom relembrar as músicas de quando eu tinha a idade de vocês, e eu gosto muito daquela rádio. E começou a tocar uma música da minha adolescência, que eu ouvi na minha adolescência, e traduzindo a música, o refrão dela dizia assim: você está pronto para o meu amor? Porque o meu amor é muito profundo por você. É uma música romântica, um homem cantando para uma mulher. Mas naquele momento, em inglês, a música, quando eu ouvi aquela música, Deus disse algo no meu coração. Eu tenho um projeto para a vida do José. Não era José, mas para o seu filho. A vida do seu filho está nas minhas mãos. Descanse. Naquele momento eu tive certeza que mesmo com o batimento cardíaco do José bem baixinho, a gente ia voltar ali naquele prazo e aquele embrião haveria de se desenvolver, porque Deus havia dito. Porque Deus tem um projeto para a nossa vida. E esse projeto de Deus consiste em pelo menos 3 coisas. Esse projeto de Deus para a nossa vida, primeiramente, consiste em nos transformar por completo à imagem de Cristo. Primeira característica desse projeto, que é para a sua vida, é transformar você por completo à imagem de Cristo. Quando Deus cria a humanidade, lá na narrativa de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que então Deus fez um homem, à sua imagem o fez, conforme a sua semelhança. Então nós fomos criados, revelando por natureza uma imagem de Deus, e só que essa imagem, você sabe, ela foi distorcida por causa do pecado. Mas nós, mesmo assim, nós somos criados para isso. Então o primeiro aspecto do projeto de Deus na nossa vida é fazer um tratamento nessa imagem. É colocar nossa vida no Photoshop de Deus lá, dar aquela tratada, de modo que quando a gente olha, as pessoas vão olhar para nós, elas vão ver Jesus, porque nós somos criados para isso. E você precisa entender isso. Você precisa entender que a sua vida,
a sua aparência física, os seus gestos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tudo isso foi criado para revelar quem é Deus. E esse projeto de Deus consiste em, primeiramente, converter o seu coração, a sua vida, e levar você de volta para revelar essa imagem. Segundo, esse projeto de Deus na sua vida, ele tem uma característica: Deus vai fazer algo exclusivo na história através de você. Nenhum ser humano, em qualquer lugar do universo, vai viver o que só você vive, vai provar o que só você prova. E Deus não vai usar ninguém, nem mesmo um gêmeo idêntico seu. Aliás, aproveitando a dar parabéns para a Laila e para o Tiago, que hoje é aniversário deles. Não são gêmeos idênticos, mas Deus abençoe vocês aí. Eles estão aqui ou estão lá? Estão lá, né? Estão lá em Apiaí. Você pode ter um irmão gêmeo que tem o mesmo cheiro seu, que tem a mesma voz, que tem o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Mas o que Deus tem para fazer na história, Ele só vai fazer, algumas coisas que Ele vai fazer somente através da sua vida. Eu quero pedir licença para dar mais um testemunho da minha vida para você. Eu já contei a minha história aqui, então não vou contar toda ela, mas eu sou o irmão mais velho de 6 irmãos. O meu pai, quando a minha mãe estava grávida, o meu pai falou assim: olha, eu só vou casar com você para abafar o caso. Eu não vou casar, eu não fui criado para casar, eu fui criado solto. Eu tenho muita coisa que eu quero viver na minha vida, mas porque você é uma moça distinta, de sobrenome, Nogueira, lá na metrópole de Passa Quatro, de 15 mil habitantes, é um nome muito pesado, né? Literalmente pesado, todo mundo é gordo nos Nogueira. Não tem um magro naquela família, né? Mas o meu pai falou assim: eu vou casar com você para abafar o caso. E meu pai casou com a minha mãe somente no civil, e eu nasci. E a ideia era que assim que eu fosse, né, passando os primeiros meses, eles se divorciassem e todo mundo ia seguir a vida. Só que Deus, Ele tem um desígnio, Ele tem um projeto para a nossa vida. Enquanto minha mãe estava de resguardo de mim, minha mãe engravidou do Pedro. Olha que benção. E aí, tá bom, agora que eles iam separar, e veio o Pedro. E aí o meu pai falou: bom, então eu vou esperar o Pedro crescer mais um pouquinho, aí eu largo dela. Só que quando ela estava de resguardo do Pedro, ela engravidou do Miguel. E quando ela estava de resguardo do Miguel, o Pedro morreu. Deus enviou um irmão para dar sentido para o casamento dos meus pais. O Pedro foi redentor do casamento dos meus pais naquele tempo. Eu sei que filho não segura casamento, mas existem coisas que Deus só quer fazer especialmente através de uma vida. E Deus é tão soberano que Ele faz uma criança nascer na história e morrer poucos meses depois para cumprir algo que Ele vai cumprir na sua vida. Isso é muito forte, mas nós estamos falando de Deus. Então tem coisa que Deus vai fazer na história da humanidade, por mais simples que seja, mas que só vai fazer através da sua vida. Em terceiro lugar, uma terceira característica desse projeto de Deus para nós é que através desse projeto, quando nós temos a nossa vida transformada na imagem de Jesus, e quando nós entendemos que existe algo peculiar que Deus vai fazer na história através da nossa vida, então nós vivemos para glorificar o nome de Deus na história. Efésios capítulo 1, de 1 a 14, eu não quero ler, mas é um texto incrível, um texto poderosíssimo. Depois você dá uma olhada na sua Bíblia, e aí ali ele deixa claro que Deus, na sua soberania e graça, Ele entrou na história para transformar nossa vida e converter nossa vida em louvor e glória ao nome dEle. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória para sempre. João capítulo 12, versículo 28, se você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, tem um versículo profundo aqui que diz, que é Jesus ali no confronto dele com alguns fariseus, com seus, falando sobre a incredulidade de algumas pessoas, mas quando Cristo se revela, no versículo 28 ele ora dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Voltando mais uma página,
quando Jesus olha para a enfermidade de Lázaro, você sabe daquela história no capítulo 11 da ressurreição de Lázaro, quando Jesus recebe a notícia da enfermidade, versículo 4 diz que ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Então a sua história, ela também consiste na revelação da glória de Deus. Isso é muito forte, queridos. E você precisa entender, Deus tem um projeto para a sua vida. João Calvino, um dos teólogos aí da nossa tradição reformada, ele tem uma frase muito, muito forte, quando ele disse assim: seja o que Deus tiver que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele tiver prometido fazer. Seja o que for que Deus tiver que fazer, inquestionavelmente Deus o fará, se Ele tiver prometido fazer. Eu quero chamar sua atenção para isso, porque nós estamos dizendo aqui, Calvino disse isso, e olhando para esse projeto de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que o que Deus vai fazer não depende de você, mas passa por você. Eu vou repetir: o que Deus tiver que fazer, como disse Calvino, inquestionavelmente Ele o fará, se Ele tiver prometido. Isso não depende de você. Isso é motivo para você dar glória a Deus. Não tem problema se você não dá, não. Mas é para você falar assim: glória a Deus. Porque se dependesse de nós, Deus estava a pé de projeto. Então não depende de você, mas passa pela sua vida, envolve você. Deus, de um modo todo soberano, Ele escreveu um projeto, e a Bíblia é clara em dizer para a gente que esse projeto está consumado. Foi a última fala de Jesus, o último grito de Jesus na cruz foi tetelestai, em aramaico, que significa está consumado, está pronto, é questão de tempo, está pronto, está concluído. Deus concluiu o projeto, e de modo incrivelmente soberano, Deus incluiu você nesse projeto. E queridos, quando Deus está, quando o que Deus está fazendo na história passa por nós, então nós temos que fazer uma escolha. Ou nós ficamos observando, ou nós somos observadores, ou nós nos tornamos protagonistas. Nós assumimos, nós dizemos: Deus, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero que a minha vida glorifique o Senhor, eu quero porque eu sei que tem algo exclusivo na história que o Senhor vai fazer na minha vida, eu quero para isso ser transformado integralmente à imagem de Jesus. E aqui está a diferença entre seguidores de Jesus e discípulos de Jesus. Muitos são seguidores de Jesus, muitos são observadores do que Jesus faz. Muitos de nós se acostumou com Jesus. A gente vem na igreja desde pequeno, a gente conhece todas as músicas, a gente conhece até os sermões do pastor. O pastor lê o texto, você já sabe até o que ele vai pregar, você ouve assim, está cansado de ouvir o pastor. A gente se torna espectador, e a gente não assume um protagonismo. A palavra de Deus parece que é pregada, mas ela não penetra na nossa vida mais. A gente já sabe, a gente já se acostumou. Mas você precisa se lembrar nessa hora, queridos, que tudo vem de Deus. E esse texto que nós lemos, Jesus começa deixando isso claro: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, meu pai é o dono, meu pai é o cara que plantou esse negócio, e eu sou a videira. Ele está dizendo assim: eu sou a origem, eu sou o meio pelo qual, eu sou a razão de todas as coisas. Mais uma vez, lembrando Romanos 11:36, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A questão, queridos, que Jesus levanta aqui nesse texto que nós lemos, então, é que ele apresenta para nós
uma espécie de indicativo, ou indicador, de a que grupo nós pertencemos. Ou seja, se nós somos seguidores ou discípulos, se nós somos observadores ou protagonistas. E esse indicador que ele levanta aqui para nós, na verdade não são indicadores, é um indicador, é que vai determinar quem nós somos de fato e qual é o nosso papel naquilo que Deus está fazendo. E Jesus diz isso logo na sequência. Assim que ele diz: eu sou a videira, eu sou a origem, eu sou o meio, eu sou a razão de tudo, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Portanto, você precisa entender uma coisa muito pesada, forte e poderosa nessa noite. Um indicador que vai dizer para você se você está entendendo o projeto de Deus na sua vida, se você está assumindo o protagonismo disso, você está dizendo assim: Deus, faça de verdade na minha vida o cumprimento do seu propósito, é se você está frutificando. Porque há um desígnio de Deus aqui. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas eu quero adiantar a matéria e levar você a reler comigo o versículo 16. Olha o que Jesus diz no versículo 16, do que a gente leu aqui: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E olha o que ele diz agora: eu vos designei para que vades e deis fruto, e mais, que o vosso fruto permaneça, a fim de, com a finalidade de, com o propósito de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Queridos, tem uma coisa interessante aqui. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele corta e descarta. A primeira parte do versículo 2. Mas todo aquele que dá fruto, ele também corta. Mas corta para que seja fortalecido. E é interessante porque essa coisa, o corte e a poda, eles são idênticos no processo, mas totalmente diferentes no resultado. Quando você vê uma pessoa lá em cima da árvore, você não sabe exatamente o que ele está fazendo, você só vê ele cortando. Não sei se você já acompanhou a poda de árvore, alguma coisa. Ele vai cortando, aquele negócio que de repente estava imenso, cheio de folhas, no final fica um negócio turricado, magrelo, com pouca folha e pouco galho. Só que aquele que está cortando sabe exatamente os galhos que ele precisa cortar, aqueles que não prestam e aqueles que precisam ser fortalecidos. E é aqui nesse ponto que nós começamos a entender o projeto de Deus para a nossa vida. Ou seja, o corte e a poda são iguais no processo, e o processo seria Deus passando por nós. Quando eu disse lá atrás que o projeto de Deus não depende de você, mas passa por você, então esse processo é Deus passando por você. Então Deus está passando por aqui nessa noite com um serrote, com uma foice. Ele passa de banco em banco, ele passa do seu lado com uma foice, e ele vai cortando, e ele vai cortando todo mundo que ele achar que tem que cortar. Agora, como eles são diferentes no resultado, o resultado, de acordo com o que Jesus está falando aqui, está intimamente ligado a uma palavra que ele repete mais de uma dezena de vezes no texto. Não sei se você reparou. Permanência. Ele repete mais de 10 vezes esse verbo, permanecer. Porque é aí que está a diferença entre o corte e a poda. Como nós dissemos, Deus tem um projeto para a nossa vida. E Deus não comete erros nesse projeto, gente. Ele é um arquiteto perfeito. Ele é santo em tudo que ele faz. E mais uma vez, citando Calvino, o que Deus tiver que fazer, ele vai fazer inquestionavelmente, se ele tiver prometido fazer. E Deus, desde o início de tudo, ele está comprometido com a sua vida. Por quê? Porque ele criou você
para ser imagem dele. Deus não tem outra expectativa a seu respeito. Deus não está aguardando você decidir se você quer ou não tomar parte nesse projeto. Ele está seguindo o barco. Mas Ele tem um desejo profundo de que você assuma o protagonismo nesse projeto. De que você coloque a sua vida diante dele e diga: Senhor, cumpra na minha vida o teu querer, a tua vontade. A questão é que perceber, exatamente isso, perceber, entender e crer nisso depende do quanto nós realmente queremos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Ou, em outras palavras, o quanto nós desejamos de fato viver esse projeto de Deus para a nossa vida. E quando isso acontece, queridos, então nós percebemos que há uma condição, agora sim, voltando ao versículo 16, há uma condição, há um desígnio de Deus para nós. E Ele diz: eu escolhi vocês, cada um de vocês, e vos designei. E a palavra desígnio aqui, ela vem do grego titeme, e ela tem a ver com estabelecer um projeto, com colocar, dispor algo a função de, com dar sentido para. Então Deus está dizendo: eu chamei vocês e eu estou predispondo vocês, eu dei um destino, um sentido, um propósito para a vida de vocês. E esse propósito é dar fruto. Portanto, queridos, dar fruto não é uma questão de escolha, mas é um indicativo de que se você está ou não dentro do desígnio de Deus para a sua vida. E quando a gente fala de dar fruto aqui, do que a gente está falando? Aí, nesse momento a gente precisa fazer um salto lá para o texto de Gálatas, capítulo 5. E Paulo expõe para nós que fruto é esse que Deus espera. E lá em Gálatas capítulo 5, Paulo ele traz uma lista enorme daquilo que é fruto que a gente produz, ou dos frutos que a gente produz na condição de pecadores. Capítulo 5, versículo 16: digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a vontade, o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, para que vocês não cumpram, não disponham a sua vida para um projeto pessoal. Ora, as obras da carne, o fruto da carne, é bem conhecido, e ele começa a descrever prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu vou ler de novo o final. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não pode haver relativismo aqui. É uma afirmativa. Mas ele segue. Mas o fruto do Espírito, esse fruto que Jesus está falando, que Ele nos designou para produzir, esse fruto que precisa permanecer, é descrito por Paulo como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E olha como ele termina: contra estas coisas não há lei. Queridos, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a gente citou aqui o 26, quando Deus cria um homem, a humanidade, a sua imagem e semelhança. No versículo 28, Deus diz exatamente isso: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Há um desígnio de Deus para a sua vida. Você precisa produzir o fruto do Espírito na sua vida. Se você não produz o fruto, você será cortado e jogado fora. Isso é grave. Mas se você produz o fruto, você será cortado. Mas ao ser cortado, você vai ser fortalecido. Talvez essa fala deixe você um pouquinho desesperado. Eu fiquei. Quando parei para meditar nisso, eu falei: Deus, mas eu estou perdido. Como é que eu faço? É
por isso que a palavra que mais se repete, a palavra-chave no texto de João 15, é permanecer. Como é que eu faço para produzir esse fruto? Porque parece que eu produzo muito mais o fruto da carne do que o fruto do Espírito. Jesus é claro no texto que a gente lê. Olha o versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E eu queria destacar aqui pelo menos 5 formas de compreender o que significa permanecer em Jesus. E a primeira delas está justamente no começo desse versículo que eu acabei de ler. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Em primeiro lugar, permanecer em Deus tem a ver com estar em íntima, profunda e constante comunhão com Ele. Permanecer em Deus não é vir para o culto. Permanecer em Deus não é participar das atividades da igreja. Permanecer em Deus é quando você não tem nada melhor para fazer a não ser desejar ardentemente estar com Deus. E nesse ponto eu me lembro de quando Jesus fala sobre oração no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus. Jesus fala sobre como se deve dar esmolas, como se deve jejuar e como se deve orar. E é interessante que quando ele fala sobre orar, ele diz assim: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Queridos, como é que eu entendo isso? Eu entendo um quarto onde ninguém mais está. Eu estou sozinho. Eu entro e fecho a porta. Só eu e Deus, subjetivamente falando. Ninguém está ali. Então, quando Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta e ora em secreto, então ele diz que Deus, que vê em secreto, responde às nossas orações. Olha que curioso. Não é o que Deus ouve. O verbo reflexivo aqui seria: eu falo e Deus ouve. Mas o que Jesus diz é que a oração não é o que eu falo, mas é como Deus me vê. Então não importa o que eu falo, o que importa é se eu estou ou não na presença dEle, para que Ele me veja, para que Ele contemple a minha vida. Davi orava em vários salmos, ele dizia: Senhor, contempla o rosto do teu ungido, para que ele não caia em aflição. E Deus está olhando o tempo todo para nós. Deus deseja ardentemente permanecer em você. Deus deseja estar conosco, queridos, desde antes da fundação do mundo. Lucas, no capítulo 22, quando ele narra a última Páscoa, esse texto bem parecido com o de João, ele no versículo 15, ele traz uma fala de Jesus que é profunda. Ele reúne os discípulos na mesa, depois de ter lavado os pés, e quando ele está começando a ministrar a Páscoa, ele começa dizendo assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus está dizendo, desde que nós criamos, eu, o Pai e o Espírito Santo, desde que eu criei o mundo, eu aguardo por esse dia. Era um dia de aflição. Você sabe o que ia acontecer com Jesus aqui. Ele foi preso, humilhado, espancado, e tudo o que ele queria nesse momento não era que fosse de alguma forma livre dessa condição. Aliás, ele repreendeu o apóstolo Pedro quando pegou uma faca e cortou a orelha de Malco, um dos soldados romanos, tentando defender Jesus. Ele fala: não, guarda essa faca.
Aliás, nesse texto de Lucas 22, quando Jesus fala isso, Pedro tira 2 facas e põe na mesa e diz: eu estou pronto para te defender. Eu não tinha entendido nada. Deus não precisa ser defendido por ninguém, mas Ele deseja ardentemente a nossa companhia. Quando Ele vai para orar no Getsemane, um pouco tempo antes disso, Ele leva os discípulos e fala: vamos orar comigo, a minha alma está aflita, eu estou com medo, vem comigo. E eles vão, e aí Jesus ainda chama Pedro, Tiago e João para chegar mais perto. Ele diz assim: vem aqui estar comigo. Só que para surpresa nossa, ou não, quando Jesus levanta os olhos e vê, estavam todos dormindo. E muitas vezes nós queremos provar de Deus na nossa vida, nós queremos andar com Jesus, nós queremos viver o projeto de Deus para a nossa vida, mas quando Deus nos chama para estar perto dele, nós dormimos, nós cochilamos. E não numa demonstração de cansaço, mas sim numa tremenda falta de interesse. Aquela que quando o sermão está chato, você cochila de roncar no banco da igreja. Porque a gente está muito mais atento ao tom de voz do pregador, à construção dos seus argumentos, do que de fato com a palavra de Deus está sendo pregada. E se a gente for mais fundo nisso, é porque a gente não ama tanto assim a palavra de Deus. O pastor tem que fazer um malabarismo enorme para prender a atenção do auditório. Você precisa permanecer em Jesus voluntariamente, pelo simples fato de que Jesus deseja permanecer com você. Segundo, permanecer em Deus tem a ver com o nosso crescimento espiritual e com aprender a depender totalmente de Deus. Versículo 4, a parte B, ele começa dizendo então: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E olha o que ele diz: como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não tem como a gente viver a experiência de crescer espiritualmente, de conhecer mais a Deus, ou mais do que isso, nunca aprenderemos a depender totalmente de Deus, se nós não entendermos que precisamos permanecer nele. É uma condicional, mas é uma condicional ligada a um desígnio, não é escolha para nós dar fruto. É um indicativo de que se nós somos ou não de Deus, se nós estamos ou não comprometidos com Deus, se nós o amamos ou não. Em terceiro lugar, permanecer em Deus tem a ver com aprender a orar como convém e, sobretudo, a ter as nossas orações respondidas por Jesus. Olha o que diz o versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, olha essa expressão, o que quiseres, e vos será feito. Uau! Se Jesus respondesse todas as minhas orações, você já pensou nisso? Gente do céu. Eu não sei quantos aqui já assistiram um filme com o Morgan Freeman e aquele doido lá do... Isso, Jim Carrey, o Todo-Poderoso. Tem um momento do filme interessante que ele precisa responder as orações. E ele vai no computador lá, uma espécie de computador celestial, e ele programa para responder sim para todas as orações. Ele dá um enter. Quando ele sai na rua, ele encontra um caos. Imagina se Deus respondesse sim para todas as orações. Reduz isso à sua vida. Quantas vezes você já mudou de opinião em oração? Um dia a gente fala assim: Deus, mantém fulano longe de mim, em nome de Jesus. Aí você vem e ouve um sermão sobre perdão, ou uma apresentação como essa do oxigênio. Aí você volta para casa e diz assim: Deus, aproxima ele de volta. E aí Deus fica igual o Tui aqui. Ué, ainda bem que Deus não sofre de transtorno bipolar, senão a gente está perdido. Sabe por quê? Nós não sabemos orar como convém, porque nós não permanecemos em Deus.
Porque nós oramos. Aliás, Jesus diz isso: pedis e não recebei. Por quê? Porque pedis mal. E ele justifica: para quê? Para usufruir do vosso próprio querer, do vosso próprio prazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É interessante algumas orações que a gente faz, e a expressão, abre aspas, em nome de Jesus, parece que é uma palavrinha mágica. E quando a gente não tem muito argumento na oração, a gente enfatiza essa expressão. Você já viu isso? Senhor, faz a sua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. E a gente vai enfatizando isso como se fosse uma palavra de efeito. Em nome de Jesus. E a gente canta: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus dá vida aos mortos, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Olha como que a gente não entende. Sabe o que significa orar em nome de Jesus? Significa ter uma procuração de Jesus nas suas mãos. Significa orar por aquilo que Jesus estaria orando. Você representa, as suas palavras representam a vontade de Jesus. Isso é tão grave que o Espírito Santo tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Orar em nome de Jesus significa assim: isso aqui é a vontade de Deus, porque tudo aquilo na sua oração que é a vontade de Deus, Ele responde no ato. Isso pode ser muito bom para você, porque se você é alguém que está tendo oração muito respondida, dá glória a Deus. Mas se Deus não está respondendo as suas orações, você fica esperto. Você pode estar muito longe da vontade de Deus. E só completando isso, tem muita gente que se afasta de Deus e que abandona a fé porque se vê frustrado pelas orações não respondidas. Mas no fundo, é porque tudo que essa pessoa queria era um Deus que o servisse e não servir a Deus. A razão é porque ele não permaneceu em Deus. Porque quando a gente permanece em Deus, de acordo com o versículo 7, a gente aprende a orar. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vós, e vocês vão pedir qualquer coisa, tudo quanto pedirdes, vos será feito. Imagina. Existe um propósito de Deus na nossa oração. E o propósito de Deus é justamente compartilhar conosco o seu coração. É por isso que, em quarto lugar, permanecer em Deus tem a ver com conhecer o amor de Deus. Em Efésios capítulo 3, se você quiser dar uma olhadinha, Paulo, ele ora. E a oração de Paulo é incrível. Primeiro porque Paulo está orando pelos gentios. E Paulo era judeu, e um judeu radical. E Deus transformou o coração de Paulo na imagem dele, de modo que agora Paulo ama os gentios. Gente que antes ele tinha como o próprio nome já diz, gentio é gentinha. Em outra passagem, o próprio Jesus usa a expressão cães para se referir a eles. E agora Paulo está orando por eles. E no capítulo 3, versículo 14, ele fala: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, olha, o propósito da oração de Paulo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda àqueles gentios, àquele povo, que eles fossem fortalecidos com poder mediante o Espírito do homem interior, e assim Cristo habite no coração pela fé, estando arraigados em amor. E olha o que ele diz agora no versículo 18: a fim de podeis compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus, queridos, por você, não é um amor romântico.
filosófico, erótico. Por que eu estou usando essas duas palavras? Porque são as palavras que são traduzidas para nós por amor na Bíblia Sagrada. Algumas vezes você lê amor, mas a palavra ali é eros. É um amor erótico entre um homem e uma mulher. Esse amor carnal. Outras vezes você lê amor e a palavra ali é philos, que é amigão do peito, gente fina, parceiro de caminhada, o amor com toda a intensidade humana. Mas todas as vezes que a palavra amor na Bíblia Sagrada se refere a Deus, a palavra é ágapos. E a palavra grega ágapos é traduzida literalmente por sacrifício. Não tem nada de romântico nisso. O amor de Deus por você custou o sacrifício do Filho unigênito de Deus. Você decorou esse versículo, mas poucos de nós entendeu o significado desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é esse? É o que permanece no amor. É o que permanece numa vida de sacrifício. O amor com o qual você ama. Muito embora às vezes a gente ama com amor filos, com amor eros, mas um amor com o qual você precisa amar, tanto filosoficamente quanto eroticamente, precisa ser sacrificial. Porque quando não é sacrificial, ele, seja de uma forma ou de outra, ele traduz o seu interesse. Você ama quem te convém. Você ama quem te dá prazer. É por isso que no Sermão do Monte Jesus falou assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos odeia é sacrifício. E a gente só consegue isso, que é mandamento, não é alternativa, quando nós permanecemos em Jesus. Quinto e último lugar, permanecer em Deus tem a ver com cumprir o propósito, o projeto de Deus para a nossa vida, não como observadores, mas como protagonistas nesse projeto. Mas, sobretudo, tem a ver com nos tornarmos instrumento de Deus na história. Versículo 16, mais uma vez, a gente vai ler. Eu queria que você lesse com bastante atenção. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. A palavra escolher aqui, queridos, não é escolher de loteria. Não é escolher de roleta russa. Não é escolher segundo habilidades. Deus não olha para você e vê assim: olha, você é melhor nisso, então você vai ficar aqui, você é melhor naquilo. Não. A palavra escolher aqui tem a ver com a ideia dessa expressão grega, tem a ver com encaixar perfeitamente. Eu tive um tio falecido, o tio Pedro Paulo. O tio Pedro, ele construiu a casa dele, literalmente ele construiu a casa dele com as próprias mãos. Uma casa enorme, ele levou anos para construir. E o meu tio, ele tinha um hábito muito interessante. Na frente da casa dele, ela ficava num barranco, a casa dele tinha um muro de arrimo. E o meu tio, ele não tinha muito recurso, então ele andava pela rua catando pedra. E lá em Minas, aqui, graças a Deus, não tem que em Curitiba, senão o povo dava pedrada nos outros, quando tivesse Atletiba, essas coisas, o povo é meio retardado. Mas lá em Passa Quatro, as ruas são de paralelepípedo. Então é muito comum você achar cascalho de pedra, pedaço de pedra na rua. Não sei se você conhece alguma cidade pequena, histórica, assim. É muito comum. Então meu tio andava na rua e ele viu uma pedra. Eu me lembro várias vezes isso acontecia. Ele pegava a pedra e falava assim: essa pedra vai encaixar certinho.
num lugar que eu já sei. Aí eu vi isso acontecer. Ele chegava na casa dele, ele tinha, lá no muro de arrimo, ele chegava com a pedra e fazia assim. Sabe aqueles filmes de aventura, quando o cara coloca a pedra assim, ele roda e abre um portal? Já viram aquele negócio? Meu tio, ele sabia exatamente cada buraco que tinha naquele muro que ele estava construindo. E ele achava a pedra e falava, essa pedra. Pedra, gente, qualquer coisa, pedra. Como é que eu achava, o tio Pedro é louco. Hoje, lendo esse texto, eu entendo que ele não era louco nada. Ele conhecia muito bem o projeto dele. Ele olhava para aquele muro, ele sabia onde é que ele pegou cada pedra daquela. Esse muro está lá até hoje. É isso que esse versículo quer dizer para nós. Quando Deus escolhe você, é porque ele olha para esse muro e ele sabe exatamente o seu lugar. Existe algo peculiar, como eu disse no começo, que somente você vai cumprir. Mas tem um porém. Se você não quer cumprir, Deus não vai comprometer o projeto dele por causa de você. Ele vai pegar outra pedra. Porque se por um lado a pedra, a gente acha uma pedra e a gente fala assim, essa aqui vai encaixar certinho. Para Deus pegar uma pedra e quebrar ela e cortar ela e deixar ela exatamente no formato daquela outra pedra, é mole. Já viu um pedreiro fazendo uma parede? Chega uma hora que ele falta um pedacinho, ele pega um tijolo. Não é assim, Vlad? Você que mexe com construção civil? E ele encaixou. Ele podia olhar para o chão assim, achar um pedaço pronto aqui. Mas às vezes, esse pedaço está lá no chão. Ele pega um outro e coloca ali. Você precisa entender aqui para a gente concluir que assim, Deus, Ele vai cumprir o projeto dele na história. E você é parte essencial disso. Mas Ele é a pedra fundamental disso. Ele vai fazer independente de você. Mas se você entende isso, e você deseja permanecer nele, queridos, você vai provar de algo que ninguém na face da terra vai provar. Existem algumas coisas que Deus tem guardado só para nós, sabe? E isso não é assim a coisa mais importante do mundo, mas isso pode ser a coisa mais importante na sua vida. É como um pai que conta uma experiência que viveu com um filho. Como, por exemplo, quando eu contei aqui, há uns meses atrás, a experiência de quando meu filho caiu lá em casa, não sei quantos estavam aqui. Ele caiu de cabeça e nós corremos para o Pequeno Príncipe e eu estava com medo de que o José tivesse sofrido um traumatismo craniano, ele tinha poucos meses de vida ainda. E eu então compartilhei uma experiência de um homem que se aproximou do meu carro naquela manhã de domingo. Enquanto eu tirava a Isabela do carro, aquele dia ele já estava lá, esse homem põe a mão no meu ombro e falou assim, eu estou aqui, vai ficar tudo bem com o José. E quando eu olhei, esse homem desapareceu. Para você que ouve, você tem várias alternativas. Número 1, o pastor estava afobado demais, está vendo coisa. Número 2, o pastor é louco mesmo, ele está vendo coisa. Número 3, o pastor confundiu as coisas, devia ser um pipoqueiro, alguma pessoa assim, e por aí vai. Mas para mim que estou contando, eu não tenho a menor dúvida de que Jesus de Nazaré me visitou naquela manhã. Sabe por quê? Porque isso tem a ver comigo, não tem a ver com você. E não importa como você vai entender essa história, não vai mudar a experiência que eu vivi com Jesus, porque isso estava no desígnio de Deus desde antes da fundação do mundo. Naquele dia que a médica viu os batimentos do José lá, Deus já sabia que José ia cair de cabeça naquele dia e ele iria me visitar naquela manhã. E tudo isso foi muito duro, foi um corte. Mas eu descobri que não foi um corte, foi uma poda, porque aquilo fortaleceu a minha fé. A gente permanece em Jesus
quando a gente recebe o corte de bom grado. Quando Deus vem e exorta a gente e diz, olha, você precisa vir para cá. Você está produzindo o fruto da carne, você precisa produzir o fruto do Espírito, vem para cá, vem para perto de mim, permaneça em mim. Quando você realmente entende isso tudo, que Deus tem um projeto para a sua vida, você ouve esse corte, mas você vem com amor, você se rende, e você diz, Senhor, eu estou aqui, a minha vida está nas tuas mãos. Talvez essa mensagem não faça tanto sentido para você, que está com a sua vidinha boa, que está tudo em ordem. Talvez essa mensagem possa encorajar você, dizendo assim, pastor, que bom que essa mensagem que o senhor pregou, ela veio assim confirmar, eu estou vivendo o centro da vontade de Deus, aleluia, glória a Deus pela sua vida. É para confirmar mesmo, e para dizer para você, continua. Mas talvez você tenha ouvido essa mensagem e fale assim, pastor, eu estou meio por fora desse desenho. Esse projeto aí, eu sei que Deus tem, mas eu olho para a minha vida e eu falo, eu estou por fora. E se você de repente se vê dessa forma, vamos orar junto. Eu quero testemunhar para você, em nome de Jesus, que quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, essa semana, Ele trouxe o meu coração para me chamar de volta. Porque eu estava muito por fora. E quando a gente anda com Deus, assim, especialmente, mais uma vez pedindo licença para testemunhar, quando a gente é pastor, numa igreja onde muita coisa acontece, a tentação de querer fazer a nossa vontade, de achar que a gente sabe o que é melhor para a igreja, é muito grande. Eu não sei quantos estavam aqui domingo passado às 11 horas, quando eu preguei um sermão do fundo da minha alma. E Deus, ali Ele começou a me dar esse sermão de hoje, dizendo assim, olha, não tem lugar na igreja para projeto pessoal. A igreja não é lugar de holofote para ninguém. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para conhecer qual é o projeto de Deus para a nossa vida e para seguir como servos de Deus, como instrumento de Deus nesse projeto. E quando Deus trouxe essa mensagem no meu coração, eu caí no abatimento. Deus começou a cortar minha vida de tudo que era jeito. Davi, sabe isso que você está sonhando? Não tem nada a ver com o que eu quero. Davi, sabe aquilo que você estava desejando? Não tem nada a ver com o que eu quero. Davi, sabe aquilo que você quer muito? Pois é, eu não quero. E quando Deus coloca essas coisas para nós, nós só temos duas alternativas. Ou nós nos submetemos e dizemos, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim, o projeto é seu. Ou nós dizemos, isso é do diabo, ele está se levantando contra o projeto. E o diabo talvez seja nós mesmos. Nós culpamos o diabo de muita coisa. Às vezes eu acho que ele é um pobre coitado. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim, Senhor, tem muita coisa fora de ordem. E essa mensagem vem para o seu coração. Deus está dizendo para você, eu tenho um projeto para a sua vida. E eu escrevi esse projeto cuidadosamente. Eu estou passando por aqui hoje para dizer para você, vamos nessa. Vamos entrar nos eixos. Vamos andar junto. O texto lá de Gálatas começa dizendo, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Talvez essa noite, se você não é daqueles que vai olhar e falar assim, minha vida, eu tenho certeza, eu estou no projeto de Deus, aleluia, mas se você é daqueles que se percebe assim, estou por fora, ainda que sejam algumas coisas, o Senhor está dizendo para você, vamos andar junto. Venha permanecer em mim. Venha para perto de mim. Se você, assim como eu, é alguém assim, eu quero ter a oportunidade de a gente orar junto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. A gente vai cantar novamente a canção. E se você deseja, venha para cá, vamos orar juntos. Para que a gente possa começar a partir de hoje esse regresso, ou esse ajuste. Para que Deus venha podar a nossa vida. Para que a gente seja fortalecido na poda. Quando estiver cantando, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, fica à vontade para nós orarmos juntos no final. A terra passará, o teu amor não mudará.
escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, órfão achou lar, o que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar e nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. E Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti nessa noite. Nós entendemos mais uma vez, Pai, e agora talvez de modo mais claro ainda, que o Senhor tem um projeto para a nossa vida. E que esse projeto está pronto. Desde antes da fundação do mundo, cada um de nós que está aqui, o Senhor desenhou cuidadosamente cada um dos nossos dias. Nada que acontece na nossa vida foge do governo do Senhor. Mas, ó Deus, entender isso é difícil. Adequar-se a isso é mais difícil ainda. Envolve escolhas. Envolve, ó Deus, decisões muito importantes e difíceis de ser tomadas. Pai, dizer não para aquilo que nós amamos, para aquilo que nos dá prazer, para aquilo que nos é interessante, em prol desse projeto do Senhor, é muito difícil. E o Senhor sabe exatamente a luta que cada um que está aqui na frente e que está aqui nessa igreja tem enfrentado. Mas nessa noite nós ouvimos a Tua voz nos chamando: permaneça em mim, venha para perto de mim. Porque quando, Senhor, estamos perto de Ti, Senhor, o Seu amor lança fora o medo, o Seu amor nos molda, o Senhor nos converte à imagem de Jesus, e de repente nós nos vemos transformados, ó Deus. O Senhor é poderoso, e eu sei, ó Deus, de irmãos e irmãs aqui que já têm sido poderosamente transformadas por Ti, mas que nessa noite, mais uma vez, nós ouvimos a Tua voz, dizendo: permanecer em mim, eu designei para que você dê fruto. E ó Deus, nós estamos dando um passo de fé nessa noite. Queremos produzir o fruto do Espírito na nossa vida. Queremos, ó Deus, ser podados por Ti.
Ó Deus, eu oro por cada uma que está aqui, para que o Senhor nessa noite corte os galhos podres, aqueles que estão disfarçados por folhas, mas que por dentro estão ressecados, que são estéreis, que não produzem fruto, ou que produzem fruto podre. Que o Senhor arranque de nós esses galhos e lance no fogo, para ser queimado, para ser destruído de uma vez por todas. Deus, isso pode ser doloroso para alguns de nós, pode ser difícil, Senhor, ter que renunciar, abrir mão desses galhos que nós nos acostumamos com eles. Mas, ó Deus, dá-nos o entendimento de que se é o Senhor que está cortando, nós seremos fortalecidos. Nós seremos fortalecidos. Então eu oro para que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã que está tomando essa decisão aqui nessa noite, para que, ó Deus, possam sair daqui muito podados, mas decididos a permanecer em Ti, irrevogavelmente permanecer em Ti. E, ó Deus, eu oro para que cada vez que a tentação de sair da Sua presença vier ao coração deles, que eles possam se lembrar dessa noite, que eles possam se lembrar da Sua voz essa noite, dizendo: vem andar comigo, eu estou aqui do seu lado, eu te sustento, eu amo você, eu estou comprometido com a sua história. Que eles se lembrem dessa Tua palavra, Senhor, cada vez que o desejo de sair da Sua presença vir ao coração, e que, ó Deus, eles possam, sobretudo, testemunhar dos frutos que o Senhor há de produzir através da vida deles, frutos para a Tua glória. Que as pessoas, ao olharem para a vida deles, possam dizer: como você mudou, como você está diferente. E que a resposta seja: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou o meu viver, Ele mudou meu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito de Deus, o poder para permanecer nele, repouse sobre cada um de vós, e sobre vós permaneça para sempre e sempre. Amém. E graças a Deus. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado, quem está aqui na frente, encoraja, diga aí: vamos permanecer em Jesus, vamos andar juntos. Que Deus abençoe você, você que nos visita, mais uma vez, muito obrigado pela sua vida, em nome de Jesus. Amém.